Olá! Você consegue simplificar a raiz quadrada de 75? Se a sua resposta for não, fica comigo que eu te mostro depois da vinheta. Oi, gente! Eu sou a Carol e sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos entender como nós simplificamos a raiz quadrada de 75, usando as propriedades do vídeo anterior. Então, fica comigo lá na lousa. Bom, aí você tem simplificar a expressão raiz quadrada de 75. Para simplificar essa expressão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar os 75. Então, eu vou aqui dividir os 75 numa fatoração utilizando apenas números primos, que são 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai. Eles são infinitos. 75 não consigo dividir por 2, que é o menor dos números primos, porque 75 é um número ímpar. Só pode ser dividido por 2 um número que for par. Então, eu vou tentar o próximo. 3. Será que 75 pode ser dividido por 3? Como eu vou saber se pode ou não? Basta eu somar 7 mais 5. Juntando 7 mais 5, eu tenho o resultado 12. 12 é múltiplo de 3. É um número que você consegue dividir por 3. Isso quer dizer que o 75 também poderá ser dividido por 3. Então, nós vamos começar com ele. 75 dividido por 3. Se você não souber de cabeça, faz a continha no canto. Mas se souber, já coloca o resultado aqui, que é 25. 25 não pode ser dividido por 3, pois se você somar 2 mais 5, o resultado são 7. E 7 não é um número que você consiga dividir por 3. Então, 25 também não. Você vai, então, para o próximo número primo, que é o 5. Vamos colocá-lo aqui. 25 dividido por 5 me dá resultado 5. Eu divido de novo e o resultado será 1. Bom, agora eu vou agrupar de acordo com o índice do meu radical. Aqui no meu radical, você pode ver que o índice está em branco. Isso significa que ele vale 2. Então, toda vez que o radical estiver sem número, o índice vale 2. Vamos, então, agrupar o que der de 2 em 2. Aqui, o 5 pode ser agrupado de 2 em 2. Então, nós vamos ter 5 ao quadrado multiplicado pelo 3, que está sozinho. Ele só aparece uma vez. Então, aqui dentro do meu radical, eu vou ter raiz quadrada de 75. Também pode ser escrita como a raiz quadrada de 5 ao quadrado multiplicado por 3. No vídeo das propriedades, nós vimos que quando nós temos uma multiplicação dentro de um radical, a gente pode separá-la em 2 radicais. É o que para a gente vai ajudar muito. Porque quando você separar isso daqui, na raiz quadrada de 5 ao quadrado, multiplicado pela raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5 ao quadrado vai cair na primeira propriedade, que me diz que quando eu tenho um índice do radical e o índice da potência iguais, eu posso simplificar. Se eu posso simplificar, eu elimino o meu radical, sobrando apenas o número que está na base da potência. Ou seja, me sobrará apenas o 5. Já na raiz quadrada de 3, eu não posso simplificar nada, pois o índice aqui é 2 e o índice aqui é 1, mesmo que eles não estejam aparecendo. Então, eu vou ter que repetir, multiplicado pela raiz quadrada de 3. Ou seja, eu posso
eliminar essa multiplicação, esconder, subentender a multiplicação, e o resultado será 5 raiz de 3. Ou seja, raiz quadrada de 75 é igual a 5 raiz quadrada de 3. Reparem que eu não achei o resultado imediato. Eu apenas simplifiquei a minha raiz, que era 75, e eu simplifiquei ela para 5 raiz de 3. Bom, é isso. Se você tiver gostado dessa aula, considere deixar seu joinha, se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Boa semana de estudos, se cuide e fique bem!